Olá pessoal, acredito que vocês já viram essa publicação da Globoplay no Twitch. Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira. A atriz não tem nada a ver durante essa publicação, acerca dessa publicação, mas a Globo praticou a intolerância religiosa, coisa que ela prega. Ela se diz contra a intolerância religiosa, todos sabem. No entanto, ela foi a primeira a praticar intolerância religiosa no Carnaval 2023, querendo elevar a autoestima, a beleza da atriz, que nada tem a ver com isso. Mas o comentário é muito intolerante. Aqui você vê a imagem da publicação. E esse texto faz alusão à passagem de Josué em 24:15, onde diz: Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhi hoje a quem haver de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está aí o texto em hebraico, em que aponta essa passagem bíblica do profeta Josué, que viveu cerca de 1.300 anos antes do nascimento de Cristo. A Lei 14.532 de 2023, sancionada pelo presidente Lula, tipifica o crime de intolerância religiosa, majorando sua pena. A Lei 14.532/23 equipara injúria racial ao crime de racismo e protege a liberdade religiosa. Agora, o crime pode render de 2 a 5 anos de prisão. Por que injúria? Ora, se para os judeus cristãos a Bíblia é um texto sagrado, como é que uma imprensa coloca texto sagrado numa festa da carne, a profanação, difamando, injuriando o texto sagrado, rebaixando ele para a festa da carne, que todo mundo sabe o que é o carnaval, todo mundo sabe. Então, cadê o respeito ao texto sagrado, tendo em vista que 84% da população brasileira é cristã, sem contar os judeus, pois Josué era judeu. Essa passagem é do profeta Josué. Veja o ponto exato da hipocrisia, onde a Globo foi pega pela intolerância. Matéria no G1 do Jornal Nacional no dia 18 de janeiro de 2023. Lei torna mais severa as penas para crimes de intolerância religiosa. No Jornal Nacional. Deixa eu agora esfregar na cara desses artistas, desses jornalistas que hoje se encontram numa grande empresa, numa grande emissora, a maior do país, que tem salários astronômicos, milionários. O porquê, o motivo. Matéria da Gazeta do Povo, nada mais que Boni, hoje o tampão da Rede Globo. Veja o que ele afirmou. Sem o Joey Walla, teria sido impossível fazer a Rede Globo. Ele nos ensinou a ter o pé no chão e participou ativamente da modelagem de todas as áreas. Foi o meu grande parceiro. Quem está dizendo isso é o maior global de todos os tempos até hoje, na prática. Boni. José Bonifácio de Oliveira. Essa pessoa, Joey Wallace, foi o meu grande parceiro. Agora vamos ver quem é esse Joey Wallace. O que é que ele fez, né? Eles já estão vendo aqui que sem ele a Globo não era nada. Vamos ver aqui. Joey Waller, está na matéria. Neto de judeus russos, nascido em Nova York, Joey Waller trabalhou desde cedo na lavanderia dos pais, numa sorveteria, numa gráfica, enquanto estudava contabilidade numa faculdade pública. Aos 19 anos, foi convocado para a Infantaria Americana, que o mandou no inverno de 1944 a 45 para o inferno dos campos de batalha na Bélgica. Ferido em janeiro de 1945, passou a desempenhar funções fora de combate e, ao término da guerra, conheceu em Grenoble uma polonesa. Aos poucos, estudando a grade da programação da TV e acompanhando os índices de audiência, Joey Waller tentou entender por que a Rede Globo era a última colocada, enquanto as outras estações levavam ao ar programas e novelas produzidos aqui. A Globo passava filmes americanos que não sensibilizavam o público brasileiro. Enquanto agilizava a área da contabilidade, Joey cancelava também contratos caros com a CBS e Screen Gems, que não traziam retorno algum de audiência. Mobilizava também a parte técnica,
aprimorando o equipamento da emissora. Como disse José Bonifácio de Oliveira, o Boni, abre aspas, sem o Joey Waller teria sido impossível fazer a Rede Globo. Ele nos ensinou a ter o pé no chão e participou ativamente da modelagem de todas as áreas. Foi o meu grande parceiro. Um judeu vindo de Nova York, neto de judeus russos, lutou na Segunda Guerra na Bélgica. Então, como é que hoje a Globo desfruta de tudo que um judeu fez, elevando ao nível máximo uma emissora no país, e hoje a própria emissora ataca os textos sagrados do judeu que elevou essa empresa ao topo? Quem seria capaz de juntar numa longa e demorada fila celebridades como Boni, Tony Ramos, Bete Faria, Daniel Filho, Tarcísio Meira, Rosa Maria Murtinho, Mauro Mendonça, Ilka Soares, Hans Donner, os banqueiros, Carlos Alberto Vieira e toda uma legião de VIPs? Quem conseguia juntar? O principal causador do sucesso da Rede Globo, ao publicar um livro aqui no Brasil sobre o assunto, reuniu as mais altas celebridades da Rede Globo na época. Veja o que estão fazendo com os judeus hoje, com os textos sagrados deles hoje.